Em primeiro lugar, com respeito aos caras, né? Por exemplo, o Gilberto e o Henrique estão muito mal. O Gilberto, eu acho que está pior do que o Henrique Dourado, porque o Gilberto é muito mais jogador que o Henrique Dourado. E eu, se eu sou o Pepa, e o Pepa é muito melhor do que eu, e está no dia a dia, mas eu daria uma sequência para o Gilberto. Eu acho que falta sequência. O Pepa, ele faz um rodízio com esses dois atletas e eu acho que alguém precisa de sequência. E eu daria sequência para o meu melhor centroavante, que é o Gilberto. Mas estão vivendo uma má fase. O centroavante vive de gol e eles não estão fazendo gols. Eu acho que tem muito de emocional. A entrevista do Gilberto depois do jogo contra o Bahia, cara, eu tava esperando o Gilberto chorar no microfone. Ali eu falei, cara, tem muito de emocional desses atletas. E além da má fase, é aquilo. Por que eles estão mal? O Cruzeiro é um dos times que mais criam no Campeonato Brasileiro. Como que o Cruzeiro cria? Eu comento os jogos do Cruzeiro. Em vários jogos do Cruzeiro, o que o Cruzeiro cria é cruzamento da intermediária. Bola alçada, para centroavante dividir com o zagueiro. As chances que eles perdem, existem chances claras, lá na Fonte Nova foram 2, uma para cada um, mas existem chances perdidas que não são claras. É bola dividida, é com o zagueiro em cima, e é mais difícil. Às vezes eles perdem gols porque o goleiro faz uma grande defesa, mas lá na estatística não está que o goleiro fez uma grande defesa. Está que teve uma grande chance perdida pelo Gilberto. E eu acho que esse tipo de crítica é válido. Sim, você está criticando o momento do atleta, você está tentando entender o porquê, se é o time que não está jogando de maneira que propicia o centroavante, se é a fase, se é o goleiro adversário, se é o emocional. Eu não, o que eu tenho vergonha do que eu fazia era que em outras épocas eu falava, esse cara é uma porcaria. É desrespeito à pessoa. Porcaria. Cara, chamar um cara de porcaria, sinceramente. Por isso que eu tenho duras críticas ao que eu falava há mais tempo, principalmente na minha época de Band, porque foi uma época que eu estava mais exposto. E agora, eu acho que o problema dos centroavantes do Cruzeiro hoje não é um problema, são vários, cara. É um conjunto de fatores que fazem com que o Gilberto e o Henrique Dourado não venham fazendo gols. E não são só eles, cara. No jogo contra o Fortaleza ontem, o Bruno Rodrigues perdeu o principal lance do Cruzeiro. O Henrique perdeu também, mas ali era um lance mais difícil. Carrinho, a bola bate. O do Bruno Rodrigues foi o principal. O Bruno Rodrigues perdeu gols em outros jogos. Outros jogadores perderam gols, mas o torcedor vai em cima do centroavante. Né? E eu acho que tá faltando sequência. Cara, não tá fazendo gol, dá sequência. Deixa jogar. Eu quero falar ainda com o Edu, né, sobre a história dele, passagem pela Rádio 98, falar também desse momento que eu acho muito bom na Itatiaia, né? Um momento de crescimento da emissora e seu pessoal de carreira também. Mas já que tocamos no assunto Cruzeiro, né? E é aquela história, hoje o campeonato do Cruzeiro já está começando a ficar aquele campeonato de olhar para baixo e não para cima, né? Muita gente tem cobrado do Pepa, porque, tá certo, o elenco curto, o elenco menos qualificado que os adversários, mas o Pepa tem às vezes demorado numa substituição, tem insistido com alguns jogadores, e ontem no Mineirão eu ouvi muita gente dizer que o Cruzeiro precisa mudar o esquema. De repente, não jogar, por exemplo, com um centroavante fixo. O que você acha disso? Eu tenho uma frase que eu falo sempre, futebol da vida real não é do PlayStation, né? PlayStation, você é o técnico do seu time, você vai lá, troca o sistema e joga a partida seguinte. O Ronaldo, quando chegou ao Cruzeiro, ele falou que ele queria um perfil de treinador, porque ele gostaria de ter o Cruzeiro jogando de um estilo, com uma maneira. Protagonista, posse de bola, time que atacava. É o que o Ronaldo quer para o Cruzeiro. Ele tem direito. Ele é o dono? Ele é dono e tem direito de querer o que ele pensar de futebol para os times dele. E o Cruzeiro é um clube grande e eu acho que se encaixa querer ser protagonista. Sim. Só que você precisa ter peças para isso, né? Para ter controle de jogo, para ser protagonista e para não sofrer lá atrás. No primeiro momento, contratou o Pesolano, que é um treinador que tem essa característica. Perdeu o Pesolano e foi atrás de um treinador com características semelhantes, porque quer manter o estilo de jogo. Quando eu falo que o futebol da vida real não é o do videogame, é que treinador, cara, o treinador ele não é obrigado a saber jogar em todos os sistemas, não. O Pesolano, o Pepa, o Kudê, eles não são obrigados a saber jogar com posse de bola no 4-3-3 e no 4-4-2 fechadinho com 2 ônibus estacionados e jogando só em contra-ataque. Eles são especialistas em um estilo de jogo. Eu entendo o torcedor que cobra isso e eu acho que o mundo perfeito seria esse. Não está dando certo aqui, vamos mudar tudo. Mas se não está dando certo do jeito que o Pepa é especialista,
Vocês acham que pode e tem tudo para dar certo do jeito que ele não gosta e não sabe, talvez? Não saiba, não tenha a expertise que ele tem naquele sistema? Pode ser que dê ainda mais errado. É o momento de mudar? O Cruzeiro tem tempo para mudar o jeito de jogar? Ele vai ter sessões de treino uma atrás da outra? Talvez agora até tenha, né? Porque só tem o Campeonato Brasileiro. Vai ter algumas semanas cheias. Mas eu deixo essa pergunta também. A gente precisa pensar. O que o Pepa é especialista. Está no momento que não está dando certo. Será que ele mudando e passando a jogar de um jeito que ele não é especialista, vai dar certo? Eu deixo essa pergunta no ar. Eu não sei se vai dar certo. Mas pode ser uma saída. Porque ele olha para o banco, nenhuma peça do banco vai dar jeito. Não muda, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentro disso aí que você disse agora. Mesmo que o Cruzeiro estivesse ganhando, se o Cruzeiro estivesse líder do campeonato, jogando desse jeito aí, que, como você disse, é o jeito que o Pepa é especialista. Mesmo assim, ele não teria que estar preparado para uma mudança, porque ele passa a ser estudado, os times começam a aprender o jeito que o time dele joga, aprendem a marcar, aprendem a neutralizar aquilo. Talvez assim, mesmo ganhando, ele não teria que mudar também? Aí vamos olhar e depende do tamanho da mudança. Qual que seria a mudança? Jogar com um volante a mais, ao invés de jogar com o primeiro volante, o Machado, e Neto Moura e Vital à frente, jogar com Machado e Neto Moura e Vital centralizado? Pode ser, sem mudar a característica do Cruzeiro. Você tira um jogador que atua mais como meia para jogar lado a lado. 2 volantes e um meia. Você pode abrir mão de um ponta para jogar com um terceiro homem de meio de campo. Você pode trazer jogar com 2 meias. Jogar num 4-4-2, mas sem perder a essência de ter posse, de controle de jogo. Desse jeito eu acho que é mais fácil. Então, era isso que eu pensava também. Nessa mudança, nessa alternância aí que ele deve buscar fazer para até fazer a bola chegar com mais qualidade para o Gilberto e para o Henrique. Mas aí você olha para o elenco. O problema é esse, no final das contas, todo o problema se é ele esse. for jogar, se ele for jogar com 2 volantes e um meia, quem vai ser o meia? Ontem muita gente pedindo, o Nicão tem que jogar, o Nicão. Não, ontem na transmissão pediu o Daniel Júnior. Ele nem tava, né? O Nicão nem tava no tava banco. de piriri. Mas eu falo assim, porque isso foi, conversei muito com o Léo Botafogo ontem, nosso grande amigo e tal, e ele falava assim, por que o Nicão, né? Porque o Nicão tem uma história, pelo menos tem uma história, todo mundo já sabe o que o Nicão pode oferecer. Mas o que o Nicão, né, desde que chegou ao Cruzeiro, mostrou de qualidade que ele pode resolver mudar um jogo para o Cruzeiro? Nada, então é bem provável que se o Nicão entrar nesse time vai piorar ainda mais a situação. E assim, o Nicão como um articulador central não é característica dele. Ele joga o mais... Vital joga pelo lado do campo. Agora que o Pepa está colocando ele mais pela faixa central, e ele geralmente fala isso nas entrevistas coletivas, como o Vital cresceu pela faixa central. Então você tem que também montar o time de acordo com o que você tem de peça, de elenco. É porque eu ouvi muitas críticas de o Cruzeiro tem que começar a jogar atrás da linha da bola. Pode jogar, mas será que vai dar certo? O Pepa vai conseguir fazer esse time jogar assim? Esse time vai render com o Pepa jogando de uma maneira que ele, Pepa, não é o especialista, não é o que ele gosta de futebol? Ele não veio para o Cruzeiro para isso. Né? Se for para jogar atrás da linha da bola, talvez ali na frente vá mudar de técnico. Vai agradecer o Pepa para mudar o jeito de jogar. É aí que vem a troca de treinador, porque talvez ele não consiga entregar um Cruzeiro jogando atrás da linha da bola. Recuadinho, como um Goiás joga, como um Cuiabá joga. Esses times jogam assim. Sim. Não é o que o Pepa pensa de futebol. Mas aí. tem que mudar para ter resultado. Quem disse que vai dar certo? Quem disse que vai ter resultado?